Quero te tocar, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Graças a Deus. Eita glória, Jesus. Boa noite a todos que estão conosco. Você que está entrando, compartilha aí com a sua família. Nesse último dia de seminário, quero mandar um oi aqui para o nosso irmão Matheus Adriano, que está conosco, nossa irmã Silvani, um abraço para vocês, nosso irmão Luizinho, Deus abençoe a sua vida, permaneça conosco, nossa irmã Luciene, seja bem-vindo, viu? Continua conosco aqui, nós vamos estar iniciando esse seminário nesta noite, viu? Mas antes também, enquanto você convida mais alguém, nós vamos cantar uma canção e logo em seguida estaremos iniciando em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Eita, Jesus querido, maravilha. Eu quero aqui mandar um oi, antes de nós iniciarmos aqui, para o nosso irmão Matheus Cândido, que está conosco. Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente. Nossa irmã Sirlene, Deus te abençoa grandemente. E meu parente Dinomar, daqui também do Goiás, Deus abençoa, viu? A nossa irmã Jana, Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente. Eu quero convidar você aqui que entrou pela primeira vez hoje nesse seminário. Nós temos os demais vídeos desse seminário no nosso canal do YouTube e no Instagram também, você pode estar assistindo. Falamos em 3 segundas-feiras sobre algo importante na vida do ser humano, que é o caráter, viu? O caráter, ele faz você se distinguir de qualquer tipo de pessoa.
e estamos finalizando no primeiro dia desse propósito aqui, desse seminário, que é intitulado Desenvolvendo o Caráter. Nós falamos no primeiro dia sobre as atribuições que faz um caráter ser bem proveitoso. Falamos também sobre o comportamento que é gerado através do caráter. No segundo dia nós falamos das personalidades. Nós deu um resumo aí do primeiro dia aí também. Nós falamos sobre as leis de Murphy também, falando da trindade da humanidade, que no caso é o espelho nosso com Deus, porque Deus Deus é espírito, né? Nós temos aqui o Pai, Filho e Espírito Santo, e o nosso corpo é nessa trindade também. Assim como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Nós falamos disso também na segunda-feira passada. Mas hoje, na finalização desse seminário, eu quero deixar para você aqui algo importante que vai conduzir o caráter das suas crianças, dos seus jovens, o seu caráter principalmente. A gente aprende no decorrer da nossa vida que a principal fonte de educação de uma pessoa, que é o que ajuda a manter o caráter fixo, ela é proveniente de três fontes. Por isso que não é obrigação só de uma dessas fontes. É necessário as três. Essas fontes de educação que nós aprendemos aí, nós começamos dentro da nossa casa, na família. Eu vejo muito o ditado popular que diz que educação vem de berço. Se a educação vem de berço, significa que lá nossos pais, quem não é criado por pai e mãe, é criado pela avó, vem da avó, por tios. A educação vem de dentro de casa. É por isso que às vezes algumas crianças e jovens têm dificuldade de se lidar bem com o professor. Por quê? Às vezes aquela pessoa, aquele jovem, aquele adolescente, a criança, ele quer cumprir um papel que não é da escola, é de receber a educação da escola. A escola vai passar o conhecimento. Então nós temos três fontes aí para a educação que vai ajudar o caráter dessa criança, desse jovem. A primeira fonte é a família, que é a nossa casa. A segunda fonte é a escola. A terceira fonte é a igreja. Esses três aí vai tratar excelentemente as bases do nosso caráter, porque nos vai fazer ser pessoas melhores, viu? Essas três bases de educação aí, elas contribuem para o sucesso de um homem ou de uma mulher. Isso eu posso te garantir. Você não precisa fingir ser outra pessoa para você realmente dizer que o seu caráter ele é bem definido, bem desenvolvido. Você não precisa tentar usar um tipo de máscara ou às vezes você enfeitar toda ali a sua vida para você tentar ser alguém que você realmente não é. Mas você pode exatamente ser você. Costuma-se dizer em um início de relacionamento que a pessoa deve gostar da outra parte como ela é, né? Realmente. E se é o amor genuíno, se é o amor verdadeiro, a parte interessada ela vai aceitar, porque o amor ele ultrapassa barreiras. O amor, a Bíblia nos diz assim que tudo suporta, tudo crê. Eu acredito que o amor é uma dádiva de Deus para o ser humano, para a humanidade, e como prova desse amor, Deus mandou Jesus, seu único filho, para que nós pudéssemos ser salvos, nós ter a liberdade de escolher entre o que é bom e o que não é. Deus não vai te enfiar de goela abaixo isso aí. Então, existe só uma ferramenta chata que destrói o amor, é o desgaste. Se você tem uma relação desgastosa com alguém, ela vai se romper. Seja ela familiar, conjugal, espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Se o cônjuge, o casal, por exemplo, não tem a reciprocidade, ou seja, o amor mútuo, tem que vir das duas partes. Um não pode mendigar amor pro outro, o outro também não pode pegar e ficar esforçando. Você tem que me amar, você não. E nem comprar o amor da outra pessoa. Então, assim, da mesma maneira no relacionamento, esse é o nosso relacionamento interpessoal, que vai te levar a você amar uma pessoa, vai te levar a você conhecer uma pessoa. E o nosso relacionamento espiritual. Esse aí é fantástico, porque se você constrói um relacionamento espiritual com Deus, que é a pessoa que mais se importa com você, você não vai se perder facilmente. Pode vir o vento que for sobre a sua vida, não te derruba. Pode vir a tribulação que for, não te destrói. Por quê? Porque você está tendo um relacionamento abundante com alguém que é importante e é poderoso para quebrar muralha, barreira. E nós vemos que da mesma maneira que acontece no relacionamento físico,
conjugal ali, acontece com Deus. Se nós passamos muito tempo sem falar com Ele, o vazio toma conta da nossa alma. Se nós passamos muito tempo sem conversar com Ele, só aumenta as coisas ruins na vida da gente. Mas quando você procura se aproximar de Deus, você fala para Ele as suas necessidades, seus segredos, conta para Ele as fragilidades, aí de repente tudo à sua volta, ao seu redor, começa a se transformar. Nós vamos dar entrada aqui ao tópico desta noite, que está realmente embasado na palavra de Deus, em João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desde pequeno a gente aprende, desde pequeno nós aprendemos que nós devemos ser verdadeiros e sinceros, né? Com tudo e com todos. Até tem um ditado que diz, me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Por quê? A verdade por um tempo ela vai ser prazerosa ali, vai trazer uma massagem no ego, vai ajudar a pessoa até mesmo ela se destacar. Mas quando essa mentira vier à tona vai ser difícil. Mas agora a verdade não, a verdade vai te auxiliar. Você ser uma pessoa reconhecida pela natureza do seu caráter. A verdade vai te ajudar você se destacar como uma pessoa boa. Não é necessário você dizer para ninguém: eu sou bom no que eu faço, eu sou bom na música que eu canto, eu sou bom na negativo. Você é bom na verdade que te segue, porque se você vive a verdade, Deus ele vai te honrar diante da palavra que sai da tua boca. Quando nós dissemos aqui sobre conhecer a verdade para ela nos libertar, porque nossos pais nos ensinavam, olha, se você mentir, vai acumular a mentira. Aí uma mentira vai querer costurar a outra. E de repente vai virar aquela bola de neve. E isso vai trazer consequências ruins. Então nós observamos de que forma que quando você fala a verdade as coisas melhoram, mesmo doendo. Viu? Tem pessoas que às vezes elas se ocultam atrás da verdade, contando uma mentirinha, ou quem sabe ali, não, eu só estou inibindo, ou quem sabe eu estou ocultando. Tá mentindo de igual modo. Toda mentira, o fundamento dela só leva para a morte. Então, assim, se você fala a verdade, as coisas melhoram para você. E ainda edifica, cria-se uma blindagem no seu caráter. E essa blindagem ninguém tira, ninguém quebra, ninguém arranca. Eu quero mandar um oi aqui pro nosso irmão José Paulino, a nossa irmã Cláudia, nossa irmã Joyce, viu? A Sirlene também já está conosco aqui, o nosso irmão Fábio Ribeiro, nossa irmã Maria Aparecida, viu? Sejam bem-vindos, esteja conosco, Deus vai dar vitória para cada um de vocês, você que entrou agora aqui, viu? E o que nos vem, quando você está lidando com a verdade, fica tudo transparente, você não tem que temer, não tem que pegar, esconder de ninguém. Eu falei no primeiro dia do caráter, a pergunta que foi feita ali numa rádio, que o locutor perguntou qual que era mais fácil fazer, se era o certo ou o errado. As pessoas falaram, é mais fácil você fazer o errado, porque até sem querer você faz ele. E aí demorou-se um tempo até que responder a pergunta, e ele falou bem assim, o mais fácil a se fazer é o certo. Por quê? O certo você pode fazer na frente de todo mundo, você não precisa esconder de ninguém, não precisa driblar de ninguém, não precisa pegar e mentir para ninguém. Então o certo ele vai te promover a algo de excelência e o errado simplesmente, o errado vai acabar com a sua integridade. O errado vai acabar com o caráter. O errado vai contribuir para uma doença no seu caráter. Mas quando você começa a praticar o que é certo, começa a fazer o que é certo, aí as coisas funcionam bem. E quando Jesus nos deixou aqui, conhecereis a verdade vos libertará, foi para que isso? Porque ele é a verdade que liberta o mundo. Os fariseus ali, as seitas, epicureus, a maioria das seitas que se levantaram naquela época contra a palavra de Jesus, essas seitas eles não concordavam com a palavra, o propósito de Cristo. Jesus o tempo inteiro ele não negou a sua existência, não negou de onde ele veio e não negou o que ele veio fazer exatamente aqui na terra. Ele veio falando a verdade, mas para muitos a verdade não é boa de se ouvir. Por isso alguns se condoíam, queriam pegar e abafar a voz de Jesus, acabar com a voz de Jesus e conseguiram. Muitos diziam eu amo Jesus, no final das contas estavam dizendo crucifica-o. Então assim, escolheram viver nas trevas do que na luz.
E existe uma palavra importante no verso 36 do capítulo 8 de João mesmo, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente estareis livres. Por quê? Se você vive uma vida de mentira, é complicado. Você vai ter que mentir para um, para outro, para o pequeno, para o grande. De repente vai virando uma situação insustentável. Então a verdade vai te libertar. E se Cristo é a verdade, estando nele, verdadeiramente nós seremos livres. Por que que eu deixei essa palavra logo no início da temática desse seminário hoje? Porque nós vamos falar sobre algo que ocorre defeituosamente no caráter de uma pessoa daqui a pouquinho, viu? Por isso que eu citei. Outra questão que eu quero deixar para você aqui, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 14 ao 16. Eu quero te dizer uma coisa aqui, que as pessoas, na maioria das vezes, acham que essa palavra é só para casais ou namorados. Negativo. É pro solteiro, é pro crush, pro que tá paquerando, pro que tá azarando, pro que tá de olho. Essa passagem é para todo tipo de gente. 1 Coríntios, capítulo 16, 14 ao 16, fala assim: todas as coisas... Perdão, 1 Coríntios, 2 Coríntios, irmãos. Quem usa óculos tem uma limitação boa. É 2 Coríntios, capítulo 16, e o verso 14 ao 16. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 2 Coríntios, que nos fala sobre o jugo desigual. Deixa só eu checar aqui que eu estou. Uma maravilha. Aqui nos diz: estou perdidamente na minha própria Bíblia. Maravilha. Coríntios 10. Aqui nos fala, olha, eu vou acabar saindo da temática aqui, mas vou deixar para o teu coração aqui. A palavra nos diz assim sobre o jugo desigual. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque tenho perdido. Quando essa palavra nos é dita, não é somente... As pessoas às vezes pensam que é só para quem é casado, que não. Quando a Bíblia nos fala aqui para a gente tomar cuidado, para não colocar em nossas vidas um jugo desigual, não é somente quem você coloca na sua vida. Não é somente quem você escolhe para estar relacionando. Não. O jugo desigual às vezes pode ser um acréscimo de coisas que vai sugar suas energias. Às vezes pode estar sendo ali algo que vai tirar a sua atenção. Pode ser algo que vai realmente tirar a sua convivência. Existem pessoas que para agradar outras pessoas, o que ela faz? Ela começa a viver algo que ela não é. Ela começa ali, aqui, ela começa a viver algo que realmente ela não é, ela não vive, não coincide com as palavras dela. E peço a você que me dê um tempinho aí, que o pastor perdeu aqui. O pastor acabou perdendo. Então, assim, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos verdadeiramente aplicar nossa conduta diante do Senhor. Por quê? Para que nós não venhamos pegar e acabar colocando um jugo desigual na nossa vida. Não estou encontrando para poder passar para você. E eu sou ótimo de memória, então tá uma beleza. E a palavra do Senhor aqui nos fala para não colocarmos jugo desigual em nossas vidas. Por quê? Quando você coloca uma carga a mais sobre você, você vai começar a andar meio calambeando. Então, assim, diante disso aí, nós precisamos realmente definir nossos passos, para onde nós vamos montar a direção certa, para que alvo nós vamos atingir, e é somente você cuidando com o que você coloca na tua vida. Quando eu coloquei essa passagem para nós meditar nela aqui, eu acho que eu fiz uma anotação errada aqui. Depois eu vou colocar a correção para você. E nos fala sobre essa questão. Tem pessoas que às vezes ela coloca um certo nível de amizade na sua vida, nos seus relacionamentos, que essa amizade estraga o relacionamento com a família, com o cônjuge, com o parceiro, namorada, tudo para poder agradar a outra parte. Eu costumo dizer geralmente que não adianta a pessoa ter moral
lá na rua, ter moral com um grupo de gente e não ter moral dentro de casa. Nós precisamos ter esta moral dentro de casa. Por quê? A moral conta ponto de quem você é. A moral ela conta ponto de quem você vai ser. As pessoas olham isso aí pela tua moral que você tem. A moral, ela é a detentora dos direitos, do respeito. Como é que é isso, pastor? A moral, ela vai fazer com que as pessoas te respeitem sem nem ao menos você abrir a boca. Nós vamos falar disso lá na frente também. Então, assim, eu quero que você medite bem nesta palavra. Muitas vezes, por escolhas inadequadas, a gente começa a penar para o resto da vida, por causa que às vezes colocou um peso a mais sobre o comportamento. Um exemplo. Às vezes, isso já aconteceu até com amigas e amigos. Às vezes a pessoa queria namorar com outra pessoa. E aí foi chamado para ir numa festa. Chegou naquela festa, a pessoa se transfigurou, mudou para poder agradar aquele. Mas até quando ela ia segurar aquela máscara, até quando ela ia segurar para poder agradar uma pessoa, aí a pessoa consegue, conquista a outra parte, entra num relacionamento, mas as pessoas não tinham nada elas não tinham nada a ver uma com a outra. E com isso aí começou a pesar. Nos primeiros meses o relacionamento foi indo de vento em popa, de repente as coisas foram complicando. Hoje a maioria das mulheres que sofrem agressão física aí dos parceiros é porque às vezes fizeram uma escolha inadequada e às vezes ela não tem coragem de falar para a família, porque às vezes a família viu e fala: olha, não se relaciona com o fulano porque ele não é bom caráter. Aí a pessoa tá tão apaixonada, fala: não, mas ele é tão bom para mim, não, mas ele é uma excelente pessoa. Só que alguém da família já viu o mau caráter que o indivíduo era. Então, assim, às vezes por vergonha a pessoa não fala para a família ou nem denuncia. E aí aquilo ali vai agravando, vai gerando algo terrível. Isso a Bíblia nos fala para nós cuidarmos com o jugo desigual. E às vezes também, para você se dar bem em um relacionamento, se relacione com pessoas que têm a mesma visão que você, quer ter o mesmo objetivo que você, quer chegar no mesmo lugar que você, entendeu? Porque se você começa a se relacionar com pessoas que verdadeiramente têm a mesma visão que você triunfa e a pessoa e ainda crescem junto. Isso aqui, experiência que a gente vê todos os dias com pessoas, ovelhas aí de ministérios. A gente vê por muitos acontecimentos tristes na vida de casais, de namorados, por causa das más escolhas. Viu? Existe algo aqui que me marcou muito essa semana, no preparativo final desse seminário. Uma mensagem marcou muito a minha mente que diz: ter problema na vida é inevitável, mas ser derrotado por esses problemas é opcional. Aí você fala: mas como assim? É igual a escolha de ir para o céu ou não. Porque a salvação vem pela fé e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, assim, para você ir para o céu, você precisa crer. Você precisa acreditar que Jesus ele veio em carne, ele morreu, ressuscitou, veio dar salvação para o homem, para a mulher, para a humanidade. Certo? Você precisa crer. Acreditando, crendo, tendo fé, você começa a ver a glória de Deus. Então, para ir para o céu do mesmo jeito. A salvação ela é individual. O céu ou o inferno, eles são reais, mais reais do que o próprio ar que você está respirando, entendeu? Mas aí quem decide para onde você vai é você mesmo. A maneira com que você crê nas coisas de Deus pode te levar, entendeu? Aquele ladrão ali na cruz, Dimas, a Bíblia nos conta que ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele creu, enquanto o outro que estava do lado falou: ei, você não é o filho de... Ele estava insinuando: você não é o filho de Deus? Então faça com que eu saia daqui, salve você, salve nós também. E Dimas falou: olha, deixa o homem em paz. Nós estamos nessa cruz porque estamos pagando por erros que nós cometemos. Mas ele, que pecado ele fez, que mal ele fez para estar aqui? E Jesus, olhando para Dimas, disse: você crê quem dizem que eu sou? Ele falou: eu creio quem tu és. Olha, Jesus, se tu puderes, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus falou: não só lembrarei, como ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha a fé daquele ladrão que foi perdoado na cruz, entendeu? Porque ele teve a oportunidade através da sua fé. E nós precisamos manter essa chama dentro do nosso caráter. A palavra fé aí, que Hebreus 11 nos diz que é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Às vezes você não vai ver muita coisa acontecendo, mas se você crer, vai estar bem diante de você.
aquele ladrão jamais esperaria que estaria no paraíso, porque tanta coisa errada ele fez, tanto problema ele cometeu, só que ele foi salvo pela sua fé. E aqui nos diz assim, que nós vamos entrar no tópico principal do caráter. Opa! Que nos diz aqui o seguinte, mandar um oi aqui, rapidinho aqui, pro nosso irmão José Paulino, viu? Nossa irmã Silene, nossa irmã Roseli, eita glória a Deus, irmã Lucelena e todos os irmãos do Parque Universitário, viu? Deus venha abençoar a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Paulo, eita Jesus, que saudade de vocês, meu irmão. Deus venha abençoar vocês poderosamente, em nome de Jesus, viu? E eu quero aqui também convidar, chame mais um para estar conosco. Esse assunto é muito importante e ele nos faz ser verdadeiramente diferente de muita coisa, porque o caráter define o padrão moral de um homem e de uma mulher. Entendeu? Você pode ter a fama que for, seja boa ou ruim, mas o seu caráter, ele é intangível, ou seja, ninguém arranca de dentro de você, porque o seu caráter, ao longo da sua história, ele foi moldado, lapidado pela educação que você teve, viu? Ele foi moldado ali pelas suas escolhas, foi moldado pelas referências que você pegou da sua família, as referências que a sua família te ensinou. Entendeu? O caráter é importante demais para nossa vida. Eu quero deixar aqui duas coisas aqui para você meditar. Nós falaremos aqui rapidamente sobre uma pessoa de caráter desenvolvido e uma pessoa que tem falha no seu caráter. Você sabe que uma coisa que tem falha não funciona muito bem. Você tem um carro e o seu carro está operando com falhas. Uma hora ou outra ele vai falhar, uma hora ou outra ele vai te deixar na mão, uma hora ou outra ele vai te deixar muito nervoso, viu? Eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Ademir, viu? Para o nosso irmão pastor Isabel, um abraço para vocês, viu? Deus abençoa, continua conosco. E a pessoa que tem uma falha no caráter, ela mesma passa com raiva com ela mesma. Talvez você já deve ter olhado para dentro de si e ter falado bem assim, nossa, eu tenho uma raiva quando eu faço esse tipo de coisa. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu me comporto dessa maneira. Nossa, eu tenho uma raiva por causa dessa timidez minha. Ah, eu tenho uma raiva porque eu passo... Isso aí são falhas no caráter. São falhas que a gente não consegue. A Bíblia menciona aqui, o apóstolo Paulo, ali não se fala de uma falha no caráter, mas fala de um espinho na carne, que foi uma pequena debilidade que Deus colocou na vida de Paulo. Por quê? Os historiadores contam que Paulo ele foi instruído para ser imperador naquela época. Então ele estudou toda a lei judaica, estudou toda ciência ali para governar, entendeu? E quando ele ia receber uma das cartas mais importantes e aniquilar de vez com mais um pouco de crente que havia em Damasco, ele literalmente caiu do cavalo, entendeu? Porque ele foi endossado. O que é endossado? É uma pessoa que aprende bem, entendeu? Os conhecimentos que vêm até ela faz ela passar por algo importante. E Paulo ia passar nesse processo. Paz do Senhor, irmã Cirleia. Deus te abençoa grandemente, viu? Continua conosco em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele estava pronto para receber essas cartas. E ele foi para Damasco ali, só que no meio do caminho, Jesus foi de encontro com ele. E depois o Senhor conversou com ele. Passado bastante tempo, Paulo pede para Deus, porque nessa ocasião Paulo já não tinha mais o nome de Saulo, porque ele tinha passado toda uma transformação, recebeu um novo nome, ele recebeu a façanha de ganhar um presente, porque o perseguidor passou a ser perseguido. Nossa irmã Silvani está conosco também, um abraço, permaneça conosco, viu? Que Deus te abençoe. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo, irmãos? A Bíblia nos diz que Deus permitiu ele ter algumas visões e diante disso aí, o apóstolo pegou e começou a dar uma engrandecida, porque ele teve visões até do terceiro céu. E ele começou até a citar, ele falou, olha, eu pude ver coisas que não é para qualquer um ver. Eu pude sentir coisas que não é para qualquer um. E Deus estava, de olho nele o tempo inteiro. De repente, Deus vai lá e permite o espinho na carne de Paulo. E ele vai conversar com Deus. Senhor, por que o Senhor permite isso? Todo dia Satanás vem me esbofetear com um espinho na carne. A minha Bíblia, nos rodapés dela ali da fase histórica, ela conta que alguns acreditam que essa debilidade em Paulo poderia ser uma cegueira ou uma epilepsia, alguma coisa que debilitava ele. Porque Paulo gostava de falar muito, tanto que Paulo um dia
torou a noite, falando num sermão, tanto mesmo que o seu discípulo acabou caindo do terceiro andar ali e morreu. Ele teve que ressuscitar através da oração. Então, e Paulo, ele tinha uma eloquência muito admirada, só que ele se achava um pouquinho. Então, não estou te falando heresia, estou falando que está na palavra do Senhor, viu? E Paulo, diante disso aí, foi falar com Deus: Senhor, o Senhor bem que podia tirar esse espinho da minha carne, né? Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Paulo fala: mas Senhor, as pessoas vão achar que eu sou um fraco. E Deus fala: é na tua fraqueza, Paulo, que eu aperfeiçoo o meu poder. Então, há males que vêm para bem. Às vezes você não é tão bom em uma determinada função, mas em outras você se sobressai muito bem. Deus não nos deu um caráter perfeito, porque senão nós poderíamos se achar. O Senhor falou: a minha graça te basta, Paulo, e é para todos, para que nenhuma carne se glorie diante de mim, porque todos precisam saber que são dependentes de mim. Foi para isso que Deus deixou isso, viu? Então, assim, uma das falhas no caráter de uma pessoa é o egoísmo. A pessoa pensa só nela, a pessoa quer só para ela tudo que importa é só ela, nada mais. A pessoa que tem falha no caráter dela, ou um caráter doente, ela mente sob pressão, entendeu? Às vezes você tá vendo a mentira aqui, você pergunta assim: é fulano, é isso aí mesmo? A pessoa fala: é. Você fala: não. Tem certeza? A pessoa fala: é. Irmãos, eu estou pastoreando já faz um tempinho já. E diante disso já encontrei ovelhas que quando nós íamos no gabinete pastoral para conversar, eu perguntava para a ovelha: é isso mesmo? É, pastor. Você sabe que se você estiver mentindo, você pode estar ganhando uma disciplina, você pode ser corrigido. Não, pastor, é isso, isso. De pé junto. Quantas vezes, meu Deus, misericórdia. E a pessoa que ela está com uma falha no caráter dela, ela mente sob pressão. Só que isso não ajuda quando a pessoa mente sob a pressão, porque automaticamente ela está se condenando, viu? Automaticamente ela já está sendo vista como uma pessoa que ela não tem bem uma firmeza. E o caráter é essencial para a construção moral de um indivíduo, seja homem ou seja mulher. Viu? E outra falha no caráter da pessoa, ela é indiferente. Você acha que ser indiferente é porque ela é mais bonita do que outra? Não. Às vezes a pessoa pode ser até bonita, né? Mas se o caráter é feio, automaticamente negativo. Eu já vi tantas pessoas que olhou e falou: nossa, olha, aquele fulano é tão bonito, mas não desce, não vai. Por quê? Por fora é aquela coisa linda, mas por dentro o tratamento é ruim. Isso aí acontece muito no meio artístico. Isso é complicado, viu? Quero mandar um abraço aqui para nossa irmã Jaqueline Divino, nosso irmão Joselito, viu? Nossa irmã Margarete. Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Em nome de Jesus. E aqui nos diz também que uma pessoa que ela tem o caráter comprometido ali com uma falha, geralmente essa indiferença que ela causa é igual acontece nos grupos de WhatsApp. Tem até vezes que fala: oh, o santo do grupo chegou, o anjo do grupo chegou. Por quê? Sabe que aquela pessoa é mau caráter e sabe que aquela pessoa é um fiasco. Qualquer coisinha ela solta o que não deve, qualquer coisinha aquela pessoa ela já briga, causa confusão. Isso aí são traços de um caráter com falha. E geralmente essa pessoa também ela é hipócrita, é cínico, ou às vezes você tá olhando a cara da pessoa ali, a pessoa é falsa, mentirosa, e ela faz assim pra você: não, é verdade, né? Igual acontece, eu disse sobre no primeiro dia do caráter. Às vezes pessoas estão sofrendo e a pessoa é tão cínica ali, hipócrita, a pessoa, ela, antes dela ir ajudar, ela pega o celular e vai filmar todo aquele acontecimento ruim para ser o primeiro a dar o ibope. Entendeu? Aí quem sabe depois pedir ajuda. Isso são traços de pessoas que verdadeiramente têm falha no seu caráter. E a pessoa também cínica é aquela pessoa que ela tá vendo, tá doendo em você. Ela tá olhando dentro dos seus olhos e tá dizendo assim: não, tá tudo bem. E não está tudo bem. Também a pessoa que tem uma falha no caráter, ela trai com facilidade. Isso aí acontece com pessoas que elas são compradas facilmente. Nós estamos vivendo um período aí político e estamos vivendo um período político. Nesse período aí acontece muita gente do caráter corrompido.
tanto aquele que oferece a compra de votos, como aquele que vende o seu voto. Ah, pastor, mas eu tô precisando de uns cinquentinha aí, tô precisando de uns milzinho aí, molhou a mão, ó, maravilha, ninguém vai saber que o meu voto tá sendo... Eita, meu Deus do céu. É, a pessoa com o caráter corrompido, ela faz isso. Não se vê não é somente no meio político, não. Vocês não sei se acompanharam semana passada. Eu não sabia se eu ria ou, olha, foi um negócio. Um senhor, aqui quase do ladinho nosso aqui em Brasília, esse senhor foi pego com dinheiro. Eu não sei como é que eu vou falar a palavra, não pode falar nádegas, bumbum. A pessoa foi pega com dinheiro na suspensão traseira. Melhor ainda. E, e olha, gente, e o defeito no caráter de uma pessoa, às vezes a pessoa pensa, ah, é só um jovem, uma criança, um adulto. Não, o senhor já era meio de idade já. E a condição onde ele escondeu o dinheiro não foi muito bom, não. Eu não sei quem é que ia ter coragem depois de pegar e usar aquele dinheiro, só Jesus na causa. E então assim, o caráter de uma pessoa define realmente o tipo de pessoa que ela é. Você já pensou? A pessoa não tinha bolsa para guardar o dinheiro, a pessoa não tinha carteira para guardar o dinheiro, a pessoa não tinha uma maleta para guardar o dinheiro. Aonde que a pessoa me enfia o dinheiro? Aí literalmente se cumpre aquela palavra, pega esse dinheiro e enfia no bolso. A pessoa guardou o dinheiro no lugar que não devia. Caráter defeituoso, viu? Vou parar por aqui que o negócio já. A pessoa que ela tem uma falha no caráter também, além de trair com facilidade, não quer dizer somente traição conjugal, adultério, não. É você pegar e trair a sua confiança de você mesmo. Quantas vezes a gente olha para dentro de nós e fala: nossa, antigamente eu não era assim. Nossa, antigamente eu pensava mais. Nossa, agora tá tão mudado. Isso quando a gente consegue ver, né? Porque quando o caráter tá totalmente bagunçado ali, tá defeituoso, nós não vemos o erro. As pessoas enxergam de longe. E as pessoas falam bem assim, rapaz do céu, você não é mais o mesmo que eu conheci, não. Ou seja, a essência da pessoa foi deturpada, foi mudada por causa que o caráter se corrompeu, viu? É, e a pessoa que ela tem essa falha no caráter, às vezes ela se vende por tão pouco. Às vezes ela se doa. Nós falamos de uma pessoa promíscua. A pessoa promíscua é aquela que se dá facilmente. Ou seja, apareceu algo, um segundo plano, ela pega e cai naquilo dali. Eu ouvi algo também essa semana que me motivou e marcou bastante. Que é um autor de um best-seller aí, mundialmente famoso aí, os livros dele, entendeu? Até inclusive ele fala muito disso. Procure não ter um plano B. Porque o plano B, ele não vai deixar você se destacar. Um plano B não vai deixar você caminhar. O plano B não vai deixar você crescer. Oh, maravilha! Pai do Senhor, irmã Lucineide, nosso irmão Josias, você que está conosco aí já desde o começo, continua. Ei, irmã Silvani, um abraço pro irmão Bruno. Deus abençoe vocês poderosamente, viu? São meus fiotes que estão longe, viu, irmãos? E o que nos acontece? Tem pessoas que por tão pouco e elas acabam saindo daquilo que foi projetado para ela, porque ela não fixou no primeiro plano dela. Quando esse autor diz não tem um plano B, é, é você seguir o que a própria palavra de Deus ensina. A Bíblia ensina, ela é um manual de instrução para você viver bem, para você sair de frustrações, para você não ficar pisando em falso. Entendeu? Porque Jesus fala bem assim, ó, em Cristo somos mais do que vencedores. Se nós é mais do que vencedores, então Jesus não está dizendo que tem um plano B também. Jesus, diante dele, tinha uma multidão e uma cruz. Ele falou, vou ter que peitar a multidão. E a multidão dizia, crucifica, solte Barrabás. Elas não tiveram dó nem piedade. Jesus tinha que passar pela cruz. Então, assim, o Cirineu veio para ajudar ele, ajudou por um tempo e falou, não, agora eu tenho que cumprir o que é meu. Entendeu? Maria se aproxima de Jesus carregando aquela cruz e fala, meu filho, por favor, meu filho, para com isso. Você pode pegar e sair de toda essa aflição, meu filho. Você pode pegar e acabar com tudo isso. E Jesus olha para Maria naquele momento. Jesus já não vê ela mais como mãe. Estou falando para ninguém desonrar pai e mãe não, viu? Presta atenção na palavra do Senhor. Jesus ali já olhou ela como uma mulher. E Jesus falou bem assim, mulher, eis que eu te digo.
Tu não sabes que eu renovo todas as coisas? Então, dentro de si, Jesus estava focado, que a cruz estava esperando ele. E ele falou para ela: olha, mulher, eu não vou sair do meu foco, daquilo que está pronto para eu cumprir. Talvez ela até se chateou, falou: mas eu quero o seu bem, você é meu filho. Às vezes tem pessoas que elas não conseguem dividir, separar as coisas. Tá no meio do tratamento, foca. Paulo sabia que a morte dele estava chegando. Ele falou: ó, eu prossigo para o prêmio soberano da qual eu fui chamado. E eu sigo para o meu alvo, que é o plano da salvação da minha alma. O meu alvo é o Senhor Jesus. Então Paulo permaneceu fiel. E quando ele disse assim para nós não ter um plano B, significava que pessoa que tem plano B, ela fala bem assim: eu vou fazer isso aqui, não deu certo. Ah, vou desistir, ou então não. Você vai fazer, você vai conseguir, você vai progredir, você vai crescer, você vai vencer, você vai dar conta, entendeu? Deus tem acreditado em nós todos os dias. Deus, ele não tem desistido de nós. Ó, de você, ó. De você estar respirando, saiba, do seu coração tá pulsando aí, ó. Cada batida do teu coração é o amor de Deus por você. E Deus não desistiu em nenhum momento. Ele não está observando seus erros, seus pecados, suas falhas, sua história. Deus está observando qual legado que você vai deixar. Através das experiências do caráter seu que está sendo forjado dentro de você. Deus está observando isso. Então o que acontece? A mensagem que bateu muito em mim essa semana foi não ter um plano B. Porque o plano B te atrasa, viu? Então você precisa verdadeiramente focar aonde você quer chegar e onde você está pretendendo vencer. Você que entrou agora aí, alguns eu vejo pelo nome aqui. Você que entrou agora, seja bem-vindo, viu? Continua conosco. Compartilha essa live aí com quem você puder. O negócio é muito bom, entendeu? Não que o palestrante seja lá aquela coisa, mas o seminário é bênção de Jesus, viu? Compartilha com a sua família, compartilha com quem está precisando. Gente que não tenha a mente assim, ó, fixada. Um dia quer uma coisa, outro dia não quer outra. Um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro, porque a pessoa não tá focada, entendeu? Você precisa ter foco para você vencer em nome de Jesus. Então, assim, uma pessoa também que ela tem uma pessoa que ela tem uma falha no seu caráter, essa pessoa geralmente ela não se impõe. O que é não se impor? Olha, mulheres, me perdoem, viu? Vou citar algo aqui, não se ofendam, por favor. Uma mulher que não se impõe, às vezes ela desvaloriza quem ela é. Nós já aprendemos, nós homens, que as mulheres são como rosas, não devem ser maltratadas. Um homem verdadeiro, ele não bate em uma mulher, entendeu? Um homem verdadeiro que tem um caráter aprimorado ali, bem estruturado, ele não vai fazer uma mulher sofrer, entendeu? Mas tem mulher que às vezes elas não se impõem. Eu vi uma reportagem também essa semana de algumas mulheres que sofriam, parecendo que tinha regredido a pré-história ali, quando os homens puxavam a mulher pelo cabelo para conquistar, de mostrar o poderio dele, de autoridade. E eu vi algumas mulheres lá no morro, no Rio de Janeiro, lá. Essas mulheres, elas se sentiam como se fosse um prêmio elas namorar com um chefe do tráfico, tudinho. E essas mulheres, geralmente, depois, quando elas entravam no relacionamento, não conseguiam sair, elas se viam numa situação complicada. Então, assim, e essas mulheres não se impunham. De que maneira? Hoje, vocês, mulheres, vocês têm direitos iguais diante do homem. Ou seja, vocês têm as mesmas profissões que nós homens. Vocês têm o mesmo lugar. Tá naquela luta ainda, na briga ainda, mas eu sei que tem mulheres que ganham mais do que homens, são mais competentes do que alguns homens. Eu não sou machista nem feminista, não. Eu defendo uma coisa, que o caráter bem desenvolvido de uma pessoa leva ele a lugares excelentes, leva ele a situações maravilhosas. Então, o que nos acontece? Quando nos fala que uma pessoa que tem um traço de falha no seu caráter, ela não se impõe. Algumas mulheres sofrem por causa da imposição dos homens. Os homens tratam as mulheres como se fosse lixo. Eu não concordo com isso. É um bem precioso que você adquire, entendeu? E a mulher, ela conquista o espaço dela quando ela se impõe. Ela não precisa ao longo de muitos anos aí, as mulheres que se impõem, elas conseguem o seu lugar de destaque. E também não é só para mulheres, tem homens também que não se impõem.
Aí, qual que é a parte dos homens que não se impõem? Alguns homens frouxos que a gente vê por aí. É homens que às vezes vê que a casa realmente necessita de uma conduta de homem, posição de homem. E ele age como um moleque, como um menino, e às vezes imaturo nas decisões, gasta mais do que a casa necessita, sabendo que às vezes tem filho, às vezes tem família, e ele quer gastar com seus amigos ali, como se fosse um garotão. Isso aí são homens também que não se impõem. E a pessoa que tem falha no caráter dela, essa falta de imposição aí atrasa a vida dela. Como que é se impor? É você ser valente, ignorante? Não. Essa imposição aqui que nos está retratando é quando você está definindo o que você verdadeiramente quer para você e quem está à sua volta, viu? E uma pessoa que ela tem a falha no caráter dela, geralmente ela não consegue. Ela fica ali rodopiando e não sai do lugar. Quero mandar um oi aqui pro nosso irmão Belto, viu? Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente. Continua conosco, tá? Em nome de Jesus. E também aqui nos diz também uma pessoa que ela tem falha no caráter. Isso é terrível. Esse aqui tá caindo como defeito. Ela é orgulhosa. Não é aquele tipo assim, olha, eu construí essa casa aqui, eu tenho orgulho disso, olha, eu construí essa casa, eu construí aquela outra. Não, não é esse orgulho de forma positiva, não. A pessoa orgulhosa é aquela que ela não tem a capacidade de reconhecer e dizer, olha, me perdoa, me desculpa, eu errei. Eu menti para você, me desculpa, eu fui falho, fui faltoso, desculpa, eu não avisei que eu iria chegar atrasado, desculpa, eu não avisei que eu não preparei isso, que eu deixei de cumprir com a minha obrigação. E ela é tão orgulhosa que ela fica queixo lá em cima e ela não reconhece. Vocês bem sabem que tem um indivíduo na história cristã que o significado do nome dele é portador da luz. Quem que é esse indivíduo? Esse indivíduo, automaticamente, eu serei Deus. Estamos falando de Lúcifer. A presunção, o orgulho ali, o seu comércio foi o motivo da sua própria queda. Você se orgulhar da pessoa que você se tornou é importante, porque faz parte do seu legado. Você se orgulhar das conquistas que você obteve de forma gradativas, de maneira que você não pisou em ninguém, de maneira que você não destruiu ninguém. Isso aí é bom. Isso é louvável, certo? Jeremias 9:23 nos fala ali sobre você se orgulhar de alguma coisa. Fala bem assim, aquele que não se glorie o sábio na tua sabedoria, não se glorie o rico na tua riqueza, não se glorie o forte na tua força. Mas se alguém quer se gloriar, esse gloriar significa orgulhar. Se alguém quer se gloriar de alguma coisa, se glorie disso. Em me conhecer e saber que eu, Senhor, faço beneficência na terra e dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, quer se orgulhar de alguma coisa? Orgulhe-se de conhecer a Deus. Ah, pastor, eu sou crente, eu mesmo, sou crente há 21 anos aí, quer dizer, batizado nas águas há 21 anos e tô procurando conhecer Deus a cada dia, irmãos. Se você é homem aí, se você acha que as mulheres é difícil de entender, você vai viver a sua vida inteira ao lado de 1, 2, 10, 20 mulheres, que é a sua família, e ainda assim não vai conseguir entender elas. Deus é uma imensidão mais vasta ainda, incalculável, redimensurável. Por quê? Deus a gente não vai conhecer ele verdadeiramente só no dia que for a grande revelação da vinda de Cristo. E eu quero te dizer o seguinte, que quando verdadeiramente você passar a conhecer a Deus, o seu caráter será inabalável, porque não é qualquer coisa que vai entrar aqui e no teu coração. Não é qualquer coisa que vai entrar aqui e você vai digerir aqui e vai te fazer mal. Porque tendo um caráter bem desenvolvido, você vai ser exemplo para aqueles que te ouvem, para aqueles que te veem e para aqueles que se espelham em você. Também, a pessoa que tem falha no caráter dela, ela é presunçosa, soberba. O que é presunçosa? É aquela pessoa que ela sabe que tudo vai dar errado e ela não tem a capacidade de falar: ei, fulano, não vai por esse caminho aí não. O trem não vai prestar, entendeu? A pessoa presunçosa, ela fica ali esperando acontecer, entendeu? Ela tem a certeza de que você vai cair no buraco, mas ela não te avisa, entendeu? E às vezes está do teu lado ali, observando tudo, mas não para o seu crescimento. Ela se envolve sem se comprometer. Lembra do que falamos sobre o apóstolo Pedro? Quando tinha sua fase de discípulo ainda, os discípulos, quando Jesus apareceu lá no meio do mar, que Pedro foi de encontro com eles, Elias, não estou dizendo que agora isso está na palavra, eu imagino os discípulos dizendo: Pedro, se você acha que é Jesus, pergunta para ele se você pode ir até ele. E quando Pedro
tenha certeza que é Jesus, Pedro vai descer do barco. E eu, Elias, imagino os discípulos dizendo, vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro. Você acha que isso era incentivo? Isso aí era um ato de quem verdadeiramente estava querendo ver a ruína de Pedro. Ou quem sabe não era nem a ruína. Quem sabe eles queriam ver Jesus puxar a orelha de Pedro mais uma vez. E a pessoa que tem falha no caráter, ela é soberba. Só ela é correta, só ela sabe das coisas, só ela tem o que passar, ela já sabe de tudo, não precisa aprender nada. As experiências dos outros já foi suficiente para ela, então ela não precisa pegar e aprender mais nada. Isso é uma pessoa que está longe de ter um caráter bem desenvolvido. Mas, vou te dizer aqui, uma pessoa que tem um caráter bem desenvolvido. Ao longo desse seminário, nós falamos muito disso. Eu queria ter mais tempo para poder te falar muito mais. Mas, ao longo desse caráter, nós vimos pessoas de um caráter desenvolvido. As características dela. Ela confia com cuidado. Por quê? Ela aprende algo que eu aprendi depois de apanhar, doer muito. Ela aprende a observar a malícia das pessoas. Viu? A pessoa com caráter que está em desenvolvimento, a confiança dela é diferente da confiança dos outros. Ela não vai confiar em qualquer pessoa, não vai confiar em todo mundo. E isso você precisa ter na sua vida, entendeu? Confie integralmente em Jesus, em Deus e no Espírito Santo. E aí você vai começar a se destacar. Quando você for proteger a tua família, de que forma? Você vai olhar as pessoas e você vai perceber que não é qualquer pessoa que vai levar você ao pódio. Não é qualquer pessoa que vai fazer você triunfar. Não é qualquer pessoa que bate nas suas costas, que é digno de confiança. Quero mandar um oi aqui pro Éder, viu? Da dupla Éder e Cícero Viola, viu? Um abraço pra vocês. Saudade, viu, Éder? Nós fizemos curso junto. Pensa numa pessoa bacana, viu? Bem extrovertido. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente, viu? Continua conosco. Então, a pessoa que ela tá com caráter já bem desenvolvido, ela desconfia até da sombra dela. Por quê? Se não for dessa maneira, quando diz aí o mundo afora aí, este mundo cão. Por quê? A Bíblia já fala que o mundo jaz no maligno. Não é qualquer tipo de pessoa que vai somar na sua vida. Pastor Cláudio Duarte, ele fala algo importante ali. Ele fala sobre a história de Jonas, entendeu? Que quando Jonas entrou no barquinho, o barquinho afundou e depois o capitão do navio falou bem assim: Jonas, por que você não foi procurar outra embarcação? Ele falou: porque a sua embarcação foi a única que quis aceitar o valor do que eu tinha. Às vezes pessoas entram por tão pouco na nossa vida, né, e depois dá um trabalho para tirar. Tem pessoas que às vezes entram por tão pouco na nossa vida sentimental, espiritual e depois dá uma trabalheira, traz um prejuízo, viu? Aquele capitão daquele barco não viu que o pouquinho de Judas, o barato ia sair caro, um pouquinho de Jonas iria trazer prejuízo para ele. Quase que a sua embarcação se perde. Então, assim, depois que Jonas saiu, Jonas fala para ele, fala, não, a solução do problema nessa embarcação sou eu. Então me lança no mar que vai resolver o problema. Tem pessoas que quando ela tem um caráter bem desenvolvido, ela consegue perceber que ela está sendo problema na sua vida. Ela consegue perceber que ela está te fazendo mal. Ela consegue perceber que ela está te atrasando. Consegue perceber que ela está impedindo muita coisa. Aí ela diz, olha, eu vou abrir fora um pouquinho porque você precisa respirar, você precisa melhorar. Entendeu? E ela reconhece. Um abraço para ti, irmã Lidiane. Deus te abençoe. Permaneça conosco, viu? E geralmente a pessoa que está com caráter sem desenvolver, às vezes ela não consegue perceber isso. Então, assim, o pastor Cláudio ele diz dessa forma, falou, cuidado com quem você põe na sua vida. Às vezes tem a aprovação de um, de dois, mas a sua aprovação é a sua aprovação. A última palavra do sucesso da sua vida é você e Deus. Não é as outras pessoas. Ele cita muito bem isso, que ele diz bem assim, passou no critério do fulano, do beltrano, do ciclano, mas tem que passar no meu também. Você não pode deixar qualquer pessoa entrar na sua casa, você não pode qualquer pessoa entrar na sua vida, você não pode deixar qualquer pessoa abrir a sua caixinha de segredos, porque depois que você abre a sua caixinha de segredos, ó, você tá aqui, ó, na mão da pessoa. Então aí é mais difícil de poder sair disso aí. Depois que tá aqui, ó, a pessoa faz isso aqui com você, ó, pronto, já foi. Aí fica mais complicado ainda.
Irmão Leopoldo, um abraço, boa noite. Deus abençoe a tua vida, continua conosco, viu? E a pessoa também que ela tá com um caráter bem desenvolvido, o que ela faz? Ela é dedicada. Isso aí você não, olha, dedicação é um negócio que vai muito mais além do que a atenção. Porque a atenção ela pode ser repentina, algo chama sua atenção, de repente você fita naquilo ali, pronto. Isso é ter atenção fixa, mas isso não é dedicação. Dedicação é quando você sacrifica um tempo para algo importante. Eu ouvi uma palavra que dizia que o casamento, ele não é para você ser feliz. Então, nossa, pastor, sério? Eu falei, é. O casamento, por quê? O casamento é para você fazer outra pessoa feliz. Porque a outra pessoa vai fazer você feliz. Entendeu? O relacionamento funciona dessa maneira. Vai fazer com que você esteja feliz. Talvez você não está feliz, mas vai estar fazendo alguém feliz. Por quê? Porque você está sacrificando aquela velha vida para deixar alguém feliz. E de igual modo a outra pessoa vai fazer a mesma coisa para te deixar feliz também. Então o que acontece? A pessoa que ela tem um caráter bem desenvolvido, ela é dedicada. Dedicada no trato, na paciência, dedicada ali no modo em que ela serve, no modo em que ela compartilha as coisas boas e ruins, viu? Que às vezes às vezes as pessoas pensam que ser dedicado é você compartilhar coisas boas. E não é. Ser dedicado é quando verdadeiramente ser dedicado é verdadeiramente você diz você compartilha as coisas boas e ruins. A Bíblia já fala dessa forma: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, e contai aos santos as vossas necessidades. Ou seja, quando você está compartilhando isso, você está se fortificando. E o seu caráter está te mostrando que você está aprimorando a sua conduta moral, certo? E uma pessoa também que ela tá com um caráter bem desenvolvido, ela é altruísta. Ou seja, nós falamos disso lá no segundo dia. Ela consegue ver solução onde está o caos em volta dela, entendeu? Às vezes é tão bom quando você tem um amigo